chegou, minha gente! Oi lá. Oiê! Já tava aqui. O que aconteceu com essa mulher? Minha filha, minha internet deu bug aqui. Deu certo agora. Agora eu reiniciei. Amém, Senhor. Está sentado numa posição confortável Estou sentada para numa ter... posição confortável. Todo mundo tá me vendo. A gente tá te vendo. Se você conseguir abaixar um tiquinho o celular, aí dá pra te ver melhor. Assim, Isso. Tá tá, maravilhoso. tá me ouvindo bem? Eu te ouço bem. Pessoas, vocês ouvem bem a Mayra? A minha mãe tá dizendo assim, aleluia. Ai, graças a Deus. Desliguei, Sim, todo mundo te ouvindo bem. Quer se desliguei, apresentar para as pessoas? Ah, desliguei o voice over para ver se a gente vai melhor. né? Vamos tentar. Vamos. Se apresente para as pessoas. Tá, bom, gente, primeiro eu gostaria de agradecer a Laísa, né, pelo convite em estar aqui no Instagram dela fazendo essa live. Primeira live, né, inclusive. Primeira live da minha vida, gente! No meu próprio Instagram. Fico muito feliz. É, Meu nome é Mayra, eu sou assistente social de formação, né, formada pela Unesp de Franca. Eu tenho aprimoramento profissional em serviço social e psiquiatria, com estudo de grupos de poesia e gênero. Trabalhei como professora no Senac de Ribeirão Preto, né? Trabalhei em dois programas, no programa Aprendizagem e no programa Pet Trampolim. E tem um canal no YouTube, fazer o jabá agora, né? Né? Momento Jabá. Momento jabá. Tem um canal no YouTube que se chama Quem Não Viu, a Mara Vê. É isso, gente. Bom, para quem é do perfil da Mayra e não sabe quem eu sou a Laísa, eu tenho formação, graduação e mestrado em ciência política pela UNB. Eu também tenho um canal no YouTube e, ei, spoiler, spoiler! Atingi os 1.000 inscritos! Glória! Glória a Deus! Enfim, mas eu tava falando aqui pro pessoal por que que a gente resolveu falar sobre feminismo, um tema que, né, polêmico aqui, né, costuma ser. Sim. E o que eu tava falando aqui, a nossa ideia é de desmistificar, né? A gente falar sobre o que é e o que não é o feminismo, quem pode ser feminista, quem não pode, será que existe mesmo isso, né? De alguém que pode, alguém que não pode, das várias correntes que existem dentro do movimento, e isso porque, assim, tanto Mayra quanto eu, a gente é feminista, a gente não concorda sobre tudo em relação ao feminismo, e que bom, porque, né, diversidade é para isso mesmo. E a gente quer falar um pouco disso com vocês, né, Mayra? Isso, isso. Fala um pouquinho para o pessoal, que você vai ter mais propriedade do que a minha pessoa, sobre as correntes de feminismo, assim, que a gente sabe que existem várias, né? Tem os mais radicais, tem os não tão radicais, assim, né? Em termos de movimento. O que você poderia explicar um pouquinho as diferenças para as pessoas? Bom, quando a gente fala, é muito legal isso que você trouxe, né? Que você falou das várias correntes do feminismo, porque quando a gente fala de feminismo, até tava, eu tenho bastante contato com a professora Márcia Tiburi, né? E aí eu tava falando com ela sobre isso, sobre essa questão da discussão dos feminismos contemporâneos, né? Então a gente fala muito sobre os feminismos, né? Porque às vezes o pessoal fala, porque é feminista que é morte aos homens. Não, não é bem assim. Não, Então, né? quando, Não, no caso. então, Algumas querem, mas não. e quando a gente fala de feminismos, a gente fala de várias correntes do feminismo, né? Então, por exemplo, eu faço parte de uma corrente que é a corrente do feminismo dialógico, que é a corrente que a professora Roseli Rodrigues Mello faz parte, a professora Márcia Tiburi. Então, o que que acontece? Quando a gente fala do feminismo de igualdade, que é o feminismo liberal, que é aquele feminismo que a gente considera que é muito importante, por quê?
Porque esse feminismo, ele é o feminismo da sufragistas. Ah, enrolei a língua. Sufragistas. Das sufragistas, que é aquele feminismo que dizia que as mulheres tinham que ter direito ao voto, né, direito à igualdade salarial. Só que o que a gente acredita? Que esse feminismo, ele não estamos dizendo que esse feminismo está errado, né? Mas a gente acredita que esse feminismo, ele não conseguiu incorporar todas as mulheres nas suas singularidades. E aí, em contraponto a esse feminismo, veio o feminismo lá, que é o feminismo que a gente chama de feminismo das diferenças, que várias teóricas europeias falaram sobre esse feminismo. Ele veio contrapor o feminismo da igualdade, porque ele dizia que as mulheres, elas são diferentes nas suas particularidades. Só que aí, meu, o que acontece? Esse feminismo também não é o feminismo que a gente diria que ele vai englobar todas as mulheres. Por quê? Porque esse feminismo das diferenças, ele também conseguia atingir somente um público. Então, eu vou atingir o público ali pequeno, que é o público que eu tenho contato, né? Uhum. E aí, se a gente pega, por exemplo, o exemplo das correntes brasileiras na década de 60, 70 e 80, que era a década de ditadura militar, que era a década que o feminismo brasileiro estava surgindo aí, né, avançando, a gente tem mulheres que lutavam. Tá dando para me ouvir? Tá sim. Ah, tá. Eu achei que tava cortando. A gente tinha mulheres que lutavam pela democracia, e aí a gente tinha aquela presença de mulheres dos sindicatos, a presença de mulheres nas fábricas. E essas mulheres, elas também partiam para o feminismo das diferenças, né? Uhum. E aí, dentro dessas correntes do feminismo das diferenças, a gente percebeu que o feminismo, ele precisaria contemplar todas as correntes do feminismo. E aí começam a surgir outras e outras correntes. Aí a gente tem o feminismo negro, né? A gente tem o feminismo interseccional, a gente tem o feminismo trans, né? A gente tem o feminismo dialógico, que é o feminismo que eu faço parte. E dentro desse feminismo, a gente vê que estão surgindo outras correntes. Então, por exemplo, o Radifemi, que é o feminismo radical, que ele vem mais com aquela pegada estadunidense, as meninas, elas acreditam que nós, mulheres, todas nós somos lésbicas, né? E que aí nós ainda não descobrimos a nossa sexualidade. A gente gosta de homem porque nós fomos educadas Ah, socialmente tá. para gostar de homens. Eu falo muito sobre isso com as meninas. Eu tenho muitas amigas do Radfemin, né? E eu falo, gente, Uhum. eu respeito muito o feminismo radical. Eu penso que é muito, E né? assim, primeiro tem valor histórico, né? A gente nunca pode negar isso, né? Isso, Então, tem que. Só que tem que trazer as coisas para os contextos de onde elas vêm e onde elas estão, né, Mar? Porque sim, uma coisa eram as mulheres que começaram o movimento lá no final do século XIX, início do século XX, que eram mulheres brancas privilegiadas, isso, e isso. hoje que a gente precisa e a gente mais ou menos consegue, né, fazer os recortes de gênero, fazer os recortes de raça, fazer os recortes de classe, fazer os recortes assim, todos os recortes de deficiência, que é muito mais recente, né? A gente é uma briga nossa. E eu acho que assim, você pode até falar um pouco mais sobre isso, né? Por que que como que é a mulher com deficiência no feminismo? Onde que ela se insere nesse contexto? Isso, então. E aí a gente vem com essa questão do feminismo dialógico, né? Que até eu falei para você, né? Lá eu sigo o feminismo dialógico, que vê a importância da participação dos homens, né? Então o que acontece? Vou só contextualizar para o pessoal saber o que é o feminismo dialógico. O feminismo dialógico, ele fala sobre a questão do diálogo com os diferentes, com as diferentes vozes. E aí o que acontece? O professor Ramon Flecha, da Universidade de Barcelona, ele fala sobre aprendizagem dialógica. Então, ele fala que na construção da aprendizagem, você não constrói nada sem o contato com o outro. Então, ele fala, a aprendizagem não é sozinha, ela é comunitária. E aí, ele bebe muito na fonte do Paulo Freire para falar sobre isso. Então, ele fala muito sobre a praxis, ele fala muito sobre o que o outro transforma. E o feminismo dialógico, ele também vem
de professores e professoras da Espanha, né, Europa, falando sobre isso. Se as mulheres elas têm diferentes particularidades e elas têm diferentes universalidades dentro do mundo, então essas mulheres elas precisam dialogar entre si. E aí o que a gente fala? A gente fala que no diálogo existe o consenso, o dissenso, Uhum. foi aquilo que você falou, né, Mayra? A gente não concorda em tudo, e que ótimo que a gente não concorda, né? Porque o nosso feminismo dialógico, ele fala que é necessário discordar para chegar a um ponto comum, e ele fala Exatamente. sobre o poder de transformação. Então ele fala que o diálogo, ele tem o poder de transformação. E aí, como eu falei, né, quem está no feminismo dialógico? A professora Roseli Rodrigues Melo, a Raquel, a professora Márcia Tiburi, né, a Bell Hooks também falando, né, que você falou que indicar, Né? né? Dica de leitura, gente, antes que eu me esqueça. Ela fez E um livro chamado O Feminismo é para Todo Mundo e que ela vai falar de um jeito, né, muito melhor que nós duas aqui, disso que a gente está se propondo, que é explicar o que o feminismo não é, o que o feminismo é e o quanto nós, humanidade, temos a ganhar com isso. sim, sim, isso é muito importante. Eu esqueci de falar uma coisa na minha apresentação lá, ainda bem que você Ah, falou. diga. Eu sou promotora legal popular, né? Então, no feminismo dialógico, nós também temos um curso que eu até falei com a Laís um dia para ver se tinha em Brasília, que é o curso das PLPs, né? Promotoras Legais Populares, que a gente atua no enfrentamento à violência de gênero, né? Contra as mulheres. E aí, falando sobre essa questão do feminismo e mulheres com deficiência, eu acredito lá que o feminismo trans ele vem falando muito sobre mulheres com deficiência, principalmente com a presença ali da Gata de Rodas, da Leandrinha Duarte, né, que são mulheres que estão dentro desse feminismo trans, né, e vem pautando aí a questão das mulheres com deficiência. Mas eu acredito que o feminismo liberal, que é o feminismo daquela mulher branca, né, classe média, que é importante, não consegue pautar a nossa questão, a questão das mulheres com deficiência. Então, o que acontece? Uhum. Às vezes a gente está nos movimentos. Eu lembro que quando eu comecei a participar dos movimentos feministas na faculdade, eu comecei a participar de movimentos feministas liberais, né? E aí eu sempre me perguntava, eu falava, meu, mas cadê as mulheres com deficiência? Aí eu falava, não, eu acho que eu sou mulher igual a todo mundo, né? Então eu não vou me questionar disso, eu vou participar é boa. Uhum. De vários grupos feministas, e quando eu comecei a coordenar um grupo feminista, que é um grupo vinculado ao PSOL, né, que é o coletivo Rosa Lilás, eu comecei a perceber que era necessário pautar as questões das mulheres com deficiência. E nisso o feminismo dialógico também traz muito bem, que é todas nós somos diferentes. E a partir Sim. das nossas diferenças, a gente se complementa. Que eu acho que da mesma forma que o recorte de raça e o recorte de classe, né, ou de... Eu posso falar de orientação sexual, Mar? Claro, claro que pode. Identidade de De gênero. orientação de identidade de gênero, da mesma forma que eles são necessários porque cada uma dessas coisas fazem a pessoa se ver e ver o mundo de uma forma diferente, e ter acessos a determinadas coisas ou não, né, ser privada de determinadas coisas. A deficiência, na medida em que ela muitas vezes limita os nossos corpos, portanto, limita as nossas possibilidades. E muitas vezes tem toda uma infantilização atrelada ao corpo da pessoa com deficiência, especialmente da mulher com deficiência. Então a gente tem que fazer esse recorte, assim, tá passando a hora. Que bom que a gente começa a fazer isso agora. Sim, realmente. É muito importante quando a gente começa a falar sobre isso, né? Porque toda vez que a mulher com deficiência vai falar sobre feminismo, lá é isso que você falou. A gente é taxada de, tá fazendo mimimi. Ah, mas você sofre com violência contra a mulher, você sofre com assédio sexual, mas você não sai de casa. Como que. Nossa, mas peraí. E aí a gente percebe que a Ou como gente. se a gente não soubesse do que a gente está falando, né? A gente Aham. sofre uma coisa que mulheres estão brigando há décadas, né, que reclamam dos homens, que falam com elas como se elas não soubessem do que elas estão falando. Mulheres, vocês fazem isso com a gente. Não é legal. Vamos parar de fazer isso. Não é legal. E aí, quando a gente fala de sororidade, né? Ninguém solta a mão de ninguém.
e fala que uma é pela outra. É como a gente estava falando ontem na live com a Isadora, que, tipo, a Isadora falou uma coisa muito legal que eu gostei bastante, que é o feminismo deveria ser para acolher todas as mulheres, que é essa premissa que nós temos com o feminismo dialógico, né? Que Uhum. o feminismo é para todas, como diz a Márcia Tiburi e a Bell Hooks, só que aí a gente vê que, por exemplo, que existe um feminismo que não pauta as questões da mulher com deficiência e não pauta mesmo, assim. É tipo assim, ai, mulheres, mães, mulheres trans, mulheres negras e etc. Uhum. Então, quer dizer, a gente é sempre taxado como etc. E é muito louco porque se a gente pega o histórico do movimento das pessoas com deficiência e do próprio feminismo, você vê que eles meio que nascem juntos, assim, sabe? É, É, por conta da Primeira Guerra Mundial, que os homens não estavam em casa, então as mulheres precisavam sair para trabalhar e quando esses homens voltavam com deficiência, esses homens com deficiência também precisavam voltar a viver, a trabalhar, não sei o quê. Aí você fala assim, como que esses negócios que nasceram tão interligados parecem estar tão opostos ainda hoje, né? O que você acha disso, Mar? eu penso que realmente é isso que você falou. Eles parecem que eles nascem juntos, né? Eles nascem ali, só que eles são opostos. E aí lá vem naquilo que você falou na nossa live que você fez comigo, que nós somos pessoas que não somos considerados como pessoas. Olha que contraditório. Tipo, nós A somos gente é pessoa menos pessoa que as outras pessoas. é isso mesmo. Então, quando você vai falar de, por exemplo, a mulher com deficiência, eu acho muito legal quando você fala assim, porque as pessoas me pedem desculpa por eu ser bonita. Então, quer dizer, tipo, a mulher com deficiência, ela não é vista como mulher. Ela é vista como exemplo de superação, ela é vista como bonitinha. A gente é quase uma entidade, assim. A gente não é um ser humano. A gente é, sabe aquela musa do romantismo, assim, que fica lá no pedestal e você admira e não sei o quê. E você nunca chega perto, porque se você chegar perto você vai ver que tem defeito, você vai ver que não é bem aquilo lá. É essa a impressão que eu tenho sobre a gente. Sim, é bem isso mesmo. E aí, como que seres que são angelicais, que são exemplos de superação, que são E são fofinhos, isentos de maldade, né, Mar? como que eles vão entrar em movimento? Tem um vídeo da Leandrinha Duarte que ela fala, que é muito legal, que ela fala, não tenho mais tempo para discutir corrimão e rampa. E aí ela vai falar sobre estupro coletivo, ela vai falar sobre a questão da negação da identidade da pessoa com deficiência, ela vai falar sobre corporeidades e mulheridades, e ela fala uma coisa muito legal, ela fala assim, chega de acreditar que a pauta das mulheres com deficiência são apenas acessibilidade. Não estou falando que o corrimão e rampa não seja importante, mas essas mulheres elas precisam começar a ser vistas como mulheres que têm desejos, que têm vontade, que têm sexualidade. E que Porque estão expostas à violência de uma maneira muito mais grave, né? Pela sim, condição do corpo. sim, realmente. E aí elas passam por aquela questão de, por exemplo, elas não estão dentro dos padrões, né, de beleza. Então, por Uhum. exemplo, se você não tá dentro dos padrões, ou se você tá dentro dos padrões e você é mulher com deficiência, aí você sofre também. Porque a gente estava conversando sobre isso, eu e a Mara Moira. Quando a gente instala um aplicativo, por exemplo, o Tinder, meu, chove de cara querendo sair. Ah, vamos sim. A hora que você fala assim, meu, eu tenho deficiência. O Então, match some, o match desaparece. o Cara, match eu não sei você, desaparece. mas uma coisa que eu passei a colocar nos meus perfis de aplicativo de relacionamento, eu coloco que eu tenho uma deficiência lá no começo. Porque Eu não, aí, assim, dá uma filtrada, entendeu? aham. Eu não tenho mais aplicativo de relacionamento, você Ah, acredita? assim, eu também não tenho nenhum ativo no momento porque perdi a paciência, né? Aham. Quando a conta tá ativa, Desistir. Desistir. hashtag desistir. Hashtag desistir, menina, porque sofri, assim, né? Saí com um policial, que foi a mesma coisa. Vou expor macho escroto. Miga, cuidado, preserve nomes. Não, não vou falar nomes, miga, fique tranquila. E aí, miga, tipo, o cara,
assim, ele não queria, ele queria vir para, ele queria ficar na minha casa, ele queria fazer coisas estranhas, mas ele não queria sair pra rua. Então é aquilo que a gente sempre fala, tipo, pro cara querer ficar com você, ficar na sua casa e só transar com você, é 2 minutos. É 2 minutos. Uhum. Porque, tipo, ele As tá. pessoas, elas ainda têm vergonha, e elas não entendem que é vergonha isso que elas sentem, de serem vistas com pessoas com alguma deficiência. E aí pode ser assim, homem que não quer ser visto com uma mulher com deficiência, ou o contrário, né? A mulher que não quer ser vista com um homem com deficiência. Porque as pessoas olham e elas olham mesmo. Infelizmente, as pessoas elas não sabem tomar conta da própria vida. Aham, é bem isso mesmo. E aí você para pensar, por exemplo, eu fiz um curso quando eu estava trabalhando no Senac sobre prevenção e sexualidade para trabalhar com juventudes, né? Porque como eu trabalhava com juventudes, e aí, menina, o curso foi do Canal Futura, eu até dei para eles como opção, isso, né? Eu falei, eles fizeram um curso muito legal, inclusive para quem quiser, tem no YouTube, são 3 séries, né? Que corpo é esse? Que abuso é esse e que exploração é essa. No Que Corpo é Esse, que é mais atual, lá eles fizeram uma coisa lindinha, assim, que são... Porque o que acontece? Os desenhos deles são desenhos de massinha, né, de biscuit, assim, Uhum. não são infantilizados, porque é para trabalhar com juventude, e é a juventude que os jovens mesmos descreveram. Os jovens disseram, ó, nós queremos jovem assim, assim, assim. E aí, Uhum. a gente tem a presença nos episódios de jovens negros, de jovens com identidades sexuais diferentes. Aí eu perguntei assim para as meninas, mas gente, e a pessoa com deficiência não tem Tá nesse... onde nesse negócio? E não tinha, menina, não tinha nada, não tinha absolutamente nada. As famílias, elas não estavam mais padronizadas, não era aquela questão de famíliazinha margarina, mas não... Pai, mãe, filho e filha. Isso, mas não tinha nenhuma presença de nenhum jovem com deficiência, nenhuma mãe com deficiência, nenhum pai com deficiência, nada, nada. Então, quer dizer, realmente a gente é invisibilizado, sim, em todas as esferas. A gente, assim, as pessoas colocam a gente entre dois extremos, né? Que é do vitimismo e do heroísmo. E a gente não é nem uma coisa nem outra, né? No caso. A gente é só pessoas. É isso mesmo. Mas, Má, falando de questão de invisibilizar e de, né, da importância do dialogar com o outro, aí vem a pergunta que não quer calar. A polêmica maior da história dessa live. O homem pode ou não pode ser feminista? Vixe. Vixe, Hashtag Maria! treta vixe. Sim, o feminismo dialógico, a gente acredita que é necessário. A gente estava até discutindo isso, eu e você, né, um pouco antes da live. Sim. A Assim, não gente, parece, mas a gente organiza um pouco o que a gente vai falar, tá? isso, a gente organiza. Inclusive, eu falei até para Laísa, ó, eu preciso ser provocada, porque senão não vai. Tô te provocando bem, amor? Tá super provocando. Então, Uh! a gente acredita. Laísa provocante. Laísa provocante. A gente Diga. acredita que é necessária a participação do homem no feminismo, porque até falei para você daquele documentário, homens, por favor, assistam, que esse documentário é maravilhoso. Chama O Silêncio dos Homens. Lá Diga. Tô te ouvindo. tava meio cortado. Não, senhora. Ah, tá. Eu tô preocupada com esse negócio de live. Não, mas você viu? Você desligou o negocinho e a gente não caiu? Menina, Instagram não é acessível. A gente precisa A reclamar. gente, a gente vai fazer, vamos fazer mais testes pra ver se é isso mesmo, mas eu acho que era esse o problema. Nossa, realmente. E aí lá, o que que acontece? Você tava falando do documentário, né? No documentário, O Silêncio dos Homens, são homens falando sobre as questões feministas. E aqui lá, antes da quarentena, tem um enfermeiro que ele é muito bacana, que é o Faustino, ele é um amigo meu, trabalhou comigo no Senac, e o Faustino, ele tá com grupos de homens para discutir as questões de masculinidades tóxicas e masculinidades frágeis. Então,
como que nós vamos construir o feminismo sem a participação do homem? É necessário que o homem esteja a par do que é a exploração, do que é a questão de você mexer com as mulheres na rua, do que é a Uhum. questão de gênero trabalhista. Então a gente E das, acredita. pró- e das próprias exigências que existem muito ainda em relação à figura masculina, né? Você não precisa ser o cara que não chora, você não precisa ser o cara que não pode demonstrar medo, você não precisa ser o cara que não fala do que sente. Quero até aproveitar que você indicou o documentário, indicar um episódio de podcast, galera. É da Rede Geek, um podcast da Rede Geek chamado Masculinidade, que eles estão discutindo exatamente essas questões. A gente constrói a imagem do homem em pilares muito, eu diria, opostos. Eu não sei se você concorda comigo, porque ao mesmo tempo que a gente quer que esse cara seja forte, provedor, ele não pode, assim, ele não pode confiar, ele não pode se comunicar, ele não pode. Então, assim, você constrói a imagem dele para ele ser senhor de si, mas um senhor de si isolado, né? Que Isso. não, como que eu vou dizer? Não se coloca com ninguém. Aquele homem, e principalmente os homens negros, né? Não é meu lugar de fala, porque eu sou uma mulher branca privilegiada, né? Mas a gente vê que, por exemplo, a própria Djamila, ela fala isso, né? Que os homens negros, eles têm uma carga muito grande. Porque esse homem negro, ele tem que ser o forte. E qual que é o mito lá que a gente tem sobre o homem negro? É que o homem negro é aquele cara viril, é aquele cara que tem um pênis enorme. A figura do homem negro é sempre sexualizada, não adianta. Não importa onde e o que aconteça. Sim, totalmente sexualizado. E aí ele A carrega esse. mesma coisa acontece com a figura da mulher loira. Você já viu a mulher loira aparecer em alguma coisa que ela não seja sexualizada? Até pra falar da loira do banheiro, o povo dá um jeito de sexualizar a imagem dela. Sim, e a mesma coisa as mulheres negras também, né? Qual é a imagem da mulher negra aqui no Brasil? Quando eu fui para Argentina fazer intercâmbio, e aí a gente foi estudar gênero e mulheridades, né? Com a professora Maria do Rosário. E aí, uma das meninas, né, quando eu falei assim, gente, mas a imagem que tem da mulher negra, qual é a imagem que vocês acreditam? E aí, uma das meninas argentinas, né, falou assim: ah, es carnaval, mulher bailando, né, mulher dançando, tipo, mulher negra Uhum. globaliza. Então, tipo assim, é essa imagem que a galera tem da mulher negra e do homem negro, né? Totalmente Então, sexualizada. quando a gente lembra que até, sei lá, 3, 4 anos atrás, a Globeleza aparecia sem roupa na vinheta do carnaval e todo mundo achava super ok. Quando hoje ela aparece vestida, cara, as pessoas não têm noção de como isso é uma vitória para todas as mulheres. Sim, sim. E aí é muito importante a gente construir esse feminismo com os homens, né? Para que os homens tenham ciência do que é o machismo, do que é essa reprodução do machismo. E aí, quando a gente vai falar dessas masculinidades frágeis, é aquilo que a gente conversou, que você falou, né? É o homem que não pode chorar, é o homem que tem que gritar, que tem que falar alto. E aí lá tem aquela coisa de tipo assim, porque é de direita, é machista. Porque é de esquerda, meu Deus, é feminista. Não é, Não, cara. não é feminista, é feminazi. Não é nem feminista, é feminazi. E tem aquela coisa dos famosos esquerdomachos, né? A gente tem, Né? principalmente dentro dos partidos de esquerda, né? Eu sou filiada ao PSOL, e a gente sabe o quanto de lutas que nós temos que travar, às vezes, com os nossos companheiros de esquerda, porque eles querem falar mais alto que a gente, porque a galera da esquerda, a gente já tem uma fama de que a gente grita, né? E Sim. aí, o homem de esquerda, ele grita mais ainda, ele grita muito mais alto que a gente. E aí, quando é para falar com esses homens, às vezes a gente tem que engrossar a voz, a gente tem que. Eu até te falei uma vez, né, dos homens Tem do que se MST. masculinizar, né? Pra conseguir estar no mesmo lugar de fala com essa pessoa. Não no mesmo lugar, mas assim, fazer com que ela te escute. Sim, fazer com que ela te escute. Era isso que acontecia comigo no MST. Eu vestia meu bonezinho lá, minha calça jeans, minha camiseta e falava: companheiros, nós temos que falar sobre igualdade de gênero. E tipo assim,
Eu, né, toda menininha aqui, gritava e falava alto, engrossava a voz e tinha que ser assim, né? Velho, muito complexo. Você acha que a gente pede perguntas para as pessoas? Tem alguma pergunta já? Tem alguém falando alguma coisa? A minha irmã escreveu uma Bíblia, eu li alguma coisa do que ela falou. Ela falou muitas frases aqui. A Amanda disse que se ligar o leitor de tela, a transmissão cai. Então, aí, ó, temos mais um relato de que se você tem deficiência visual, faça live com alguém que enxerga, porque se você for usar o leitor, não vai dar certo. Deixa eu ver o que mais. As pessoas estão rindo na nossa cara, eu não sei por que a gente, pessoas tão sérias, É, gente, por que que o povo tá rindo da gente? A gente tá falando de uma coisa polêmica e o povo ri. né? E, assim, acho que a gente pode, enquanto a gente dá tempo para a pessoa pensar em coisas que elas queiram saber. Você acha que discutir identidade de gênero precisava ser essa coisa polêmica que é hoje? Porque, assim, vamos por partes. Por exemplo, eu entendo identidade de gênero como uma coisa tão básica e tão óbvia que só facilita, assim, né, você estudar isso na escola, você ter acesso a essas informações, a esses contextos, que para mim não faz sentido a pessoa virar e falar assim, ai, não pode ensinar identidade de gênero na escola. Não pode falar de igualdade de gênero, não pode. E, tipo assim, cara, as pessoas que falam que não pode, pelo menos na minha opinião, e aí assim, você vai poder dar a sua em seguida, muitas dessas pessoas que reclamam que não pode, dizem que é errado, se hoje elas podem dizer que é errado e que não pode, é porque teve uma feminista, é porque teve uma negra, é porque teve um gay que foi lá e meteu a cara na janela, deu a cara a tapa e fez você poder ficar reclamando do que a gente tá pedindo. É, eu penso que realmente é uma polêmica muito grande, né? E aí a gente vê a questão das fake news, mamadeira de piroca, essa coisa toda em torno da questão da identidade de gênero. Eu penso que sim, é muito necessário. Só que o estudo da identidade de gênero vem de encontro, né? Porque é choque mesmo, a questão Uhum. da ideologia de gênero. Gente, não existe ideologia de gênero. Quando a gente estuda identidade de gênero, a gente vai falar sobre o que eu e Laís estamos falando aqui nessa live o tempo todo. A gente vai falar sobre participação dos homens na educação das crianças. A gente vai falar sobre construção e desconstrução de crianças, né? Porque a criança ela vai desmistificar toda aquela coisa de que menina brinca com boneca, menino brinca com Menina, carrinho. você lembra daquele documentário da Avon que deles falaram que a menina não tem só que querer ser princesa, ela pode querer ser qualquer outra coisa. E as pessoas reclamaram muito e acharam um absurdo. Como assim a minha Sim, filha não pode ser princesa? mas você sabe por E que ninguém tava dizendo que sua filha não pode ser princesa, né? Mas você sabe por que isso assusta? Porque isso vai mexer com os privilégios de uma classe que sempre quis ter todos esses privilégios, né? Então, por exemplo, a gente pega a questão das religiões, né? As religiões, tem um artigo, depois, se você quiser, eu posso mandar para vocês, você compartilha com o pessoal aqui no Insta, que é de uma autora, ela chama Silvia Viana Rodrigues. E aí ela estudou um pouco os reality shows, né? E ela também estudou um pouco lá a construção histórica da mulher dentro das religiões. E tem, Uhum. ela cita no artigo dela uma coisa muito assustadora, menina, que é um curso preparatório que as mulheres das religiões pentecostais, né, essas religiões evangélica, né, próprio testemunho de Jeová, essas mulheres elas têm um curso de como ser a mulher ideal. E aí, nesses E a gente tem a escola de princesas. Não vamos esquecer da escola de princesas. menina, e você não sabe, nesses cursos, as mulheres elas são ensinadas a apanhar. Porque, por exemplo, quando o marido ele bate numa mulher, que ele chega em casa e bate numa mulher, as pastoras elas dizem que isso é porque ele está cansado, que isso é porque ele tem as coisas
muitas coisas para fazer. Aí elas são ensinadas também lá a como se perfumarem, a como se estarem o tempo todo bonitas, a como pôr uma mesa de jantar decente para que esses maridos não desistam delas. E se o marido bate nelas, a A culpa postura é delas. que a culpa é delas. Então, quer dizer, Caraca. Gente, devia ser proibido umas coisas assim. E isso que sim. você falou me lembrou um livro que eu ganhei e eu fiquei até surpresa. Ele é escrito por uma moça evangélica. Ela não é pastora, mas ela está muito ligada ao movimento, né, à igreja e tal. E o livro chama A Culpa Não É Sua. E ela vai falar sobre abuso e ela fala assim, abertamente. Ela fala algumas coisas que eu não concordo, ok, mas de eu ver uma pessoa evangélica falando que não podemos aceitar abuso, a gente precisa denunciar, a gente precisa proteger as meninas e os meninos. Eu acho massa que ela fala dos meninos também, que homens também sofrem abuso, gente. E eu fiquei muito feliz de ver que, olha, dentro dessas, vamos chamar assim, dessas culturas mais resistentes, né, às mudanças do tempo, né, do passar do tempo, ver alguém falando assim me deixou muito feliz, sabe, surpresa. Eu espero que mais pessoas dentro da comunidade evangélica Sim, acabem, né, partindo para esse viés. sim, com certeza. É necessário, né, a gente construir para que a gente consiga, como eu falei para você no início, trabalhar identidade de gênero, que não é, gente, não é ideologia de gênero nas escolas. E tem uma pesquisa da ONU Mulheres, que é muito bacana também, e essa pesquisa do próprio canal Futura, que eu te falei, que é a criança que fala sobre sexualidade, isso é comprovado, gente, cientificamente, ela não vai ser mais sexualizada que as outras crianças e ela vai aprender a se defender dos abusos sexuais, Exato. porque ela vai ter noção do Assim, corpo dela. ela vai saber que, olha, não pode enfiar a mão aqui no meio da sua calcinha. Não É isso. pode sair pegando no seu bumbum. Não pode, sabe? Não pode. Não pode. Não é ok. Ah, mas foi o meu pai, foi o meu avô. Não pode. Não pode, Não não pode. interessa quem foi. Não pode. O Gabriel, aqui do seu Direito Inclusivo, perguntou pra gente qual foi o comentário mais machista que a gente já escutou. Menina, responde primeiro que eu preciso pensar. Menina do céu, teve vários comentários machistas. Assim, eu falo que só por existir as mulheres, elas já começam logo cedo a, a receberem comentários machistas. Mas o comentário que eu vou falar lá não foi comigo, foi com a minha irmã. Ela tem 12 anos, você conhece, né? Ana Luísa, Sim, inteligentíssima. 12, gente. Vamos repetir, ela tem 12 anos. Sim, 12 anos, cara. E Ana Luísa é muito inteligente. Ela tava andando de patins na rua com as amigas dela. E a minha mãe deixa eu falar sobre isso, porque o cara foi exposto, meu pai deu uma surra bem dada nele na frente de todo mundo. Então, a gente pode falar sobre isso. Que você resolve as coisas assim na comunidade, né? É assim, não adianta. E aí lá, a Ana Luísa tava andando com as meninas, porque lá a galera brinca muito na rua, né? Fica todo mundo na rua. Em frente à minha casa tem um bar. E aí, um dos caras que tava lá sentado, quando ele viu a minha irmã e as amiguinhas dela andando de patins, ele começou a se masturbar. E a minha irmã olhou e falou assim pra ele, seu nojento porco. Aí ele falou assim, loirinha, você entre elas é a mais gostosinha. Se eu te pegasse, puta que me Ai, pariu. que nojo! Cara, foi nojento. Meu pai, assim, ficou putaço. Meu pai acabou com ele. Meu pai tava meio, né? Ana Luísa correu para dentro de casa, levou as meninas para dentro, chorando, desesperada, tipo, e ela, né, cara, 12 anos. E aí a gente tava conversando, a Ana Luísa é muito questionadora. E ela virou para mim e falou assim: Má, por que que eu nem tenho meu corpo formado ainda? Por que que eu dou prazer para um homem daquele? Cara, eu não sabia o que responder. Eu fiquei tipo, puta que me pariu, cara. Uma menina de Só o que 12 dá pra dizer é porque ele é doente, né? Porque você vai falar o quê? É, foi, e tipo, isso me deixou muito, muito mal, muito chocada. Sim, foi esse o comentário mais machista que eu já vi. Claro que comigo teve outros vários. Assim, pensando, né, muito por alto. Porque é tanta coisa que a gente escuta.
Mas eu Sim. acho que eu não vou, não sei se o mais machista, mas o mais absurdo que eu já ouvi de um homem foi que enquanto eu fosse uma pessoa, veja só, impetuosa, eu ia ficar sozinha, porque eu era independente demais, eu falava demais o que eu pensava. Então, enquanto eu fosse desse jeito, eu ia morrer sozinha e solteira. Falei, então, querido, que eu morra seca, porque eu não vou deixar de falar o que eu penso. Não, É não, isso mesmo. não tem a menor possibilidade disso. É isso mesmo. E eu lembrei aqui de uma coisa, tal, que como mulheres, né, ensinam comportamentos machistas pra gente, às vezes sem nem se dar conta. Mulheres que entendem da importância da independência financeira, emocional, não sei o quê. Mas, por exemplo, eu lembro que eu era pequena, eu devia ter mais ou menos a idade da sua irmã, uns 12, 13 anos, eu tava numa festa com as minhas primas mais velhas e uma tia minha. Aí a gente, né, anda em bando, né, nesses negócios. E aí Uhum. eu tava andando, a minha tia tava meio que do meu lado, na minha frente, não sei. Aí eu sei que eu senti alguém passando a mão na minha bunda. E eu fiquei assim, gente, ninguém nunca tinha passado a mão na minha bunda, nunca, na vida. Eu fiquei assim, oi? Tipo, paralisei, né? Não sabia. Aí a minha tia virou pra mim e falou assim: você tem que achar bom, quer dizer que você é bonita. Falou, não, eu não tenho. Assim, na época, você só leva isso pra vida, mas hoje em dia, É. né? Eu falaria, não, eu não tenho que achar bom uma pessoa que eu não conheço passar a mão na minha bunda, não. Eu, hein? Não pedi, não provoquei, não fiz nada, deixa eu e minha bunda. Ah, é, e tem. Ai, ainda bem que você tocou nesse assunto, porque tem essa questão, né? Tipo, a gente sabe que a cada 5 minutos uma mulher é estuprada, espancada e assassinada no Brasil, né? Então, enquanto a gente está falando aqui, gente, eu queria dizer para vocês, assim, que realmente esse é um assunto muito sério e muito triste, que enquanto eu e Laís estamos falando aqui, mulheres estão sendo estupradas, espancadas e assassinadas. E aí a gente tem sempre aquele comentário lá de que, tipo assim, ah, ela pediu, ah, mas olha a roupa que ela estava usando. É Uhum. igual o último vídeo que eu fiz, né? O, O o taxista. Gabriel comentou aqui, Mar, falando que muitas vezes esses escrotos esquecem que tem filhas mulheres. Sabe o que que acontece, Gabs? Sim, Muitas vezes esses homens fantasiam com as próprias filhas. E aí eles vão nas é, filhas dos outros para não fazer nada com a filha deles. Porque o é isso. nível de perturbação mental chega a nesse negócio. É, e Mas era isso que eu ia a Mar falar. continua. Era isso que eu ia falar, do cara da Uber. Então, o cara da Uber, ele assedia a menina, ele diz que ela fala que ele tem idade para ser o pai dela, né? E ele diz que não, que ele não era o pai dela e que ele faria coisas que o pai dela não faria com ela. E aí, quando ele é interrogado na delegacia, ele fala assim: não, porque ela tava usando um short tipo Anitta, né? Então, quer E dizer, daí, né? é. E aí ele é aquela ideia de que a mulher provoca e de que a mulher tá sempre ali, né, para servir, para ser objeto sexual dos homens. E aí a gente vê que, por exemplo, no caso das mulheres do Oriente Médio, elas estão de burca. Elas são estupradas, elas são assassinadas, elas são espancadas. Elas não têm nem direito a qualquer tipo de defesa, né? Eu tem alguns lugares no Oriente Médio que a mulher precisa reunir não sei quantas testemunhas para atestar que ela é uma pessoa que pode ser levada a sério e que aquilo realmente aconteceu. E aqui no Brasil a gente tem, salvo engano, que é a lei do minuto seguinte, né? Que você não importa se você foi na delegacia ou não, você pode pedir atendimento médico no hospital, mas a gente sabe que muitas mulheres vão chegar lá, vão pedir o atendimento, vão ser questionadas, vão ser Sim. julgadas, vão ser tratadas mal, Uhum. porque as pessoas ainda têm muito. Ah, mas e se? E se porra nenhuma, velho? Tem que Sim. mudar isso. E a mesma coisa, por exemplo, da questão da adaptação, né? Dos equipamentos que vão atender essas mulheres. Então, por exemplo, a gente pega uma delegacia da mulher. A gente ainda não tem a presença de intérpretes na delegacia da mulher. E aí, a gente tem outro problema. Se a mulher vítima é cega, por exemplo, quais são as perguntas Eu mais vivi isso, velho. Eu vivi isso. Descreva o seu Por... agressor. Exatamente. Como que eu vou descrever o meu agressor? Como?
Ele tinha uma voz grossa. É essa a descrição que eu posso te dar, colega. É. E aí você vê profissionais que não estão capacitados para atender essas mulheres. E aí a gente tem, né, a Maria da Penha, que se tornou mulher com deficiência porque foi agredida, né, pelo marido. E levou anos até que a denúncia dela virasse uma lei que vale para todo Sim. mundo, vale teoricamente para todo mundo, né? Uhum. E aí é outros. bom a gente até lembrar que crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, a lei, por exemplo, a pena para quem comete algum crime contra crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, ela é aumentada em até 1/3 porque a gente é considerado vulnerável. Vulnerável de coitadinho? Não, vulnerável no sentido de que a nossa capacidade de resposta a uma agressão é muito menor do que a de uma pessoa que tem, né, que não tem nenhuma lesão no corpo, que tem a condição, tipo assim, já tem o corpo todo formado, que já é um adulto, né, assim, uma pessoa. Sim. E se a gente fala, por exemplo, de violência, isso bacana você ter tocado nisso, que eu acho muito importante a gente trazer, por exemplo, que não existe só a violência física, né? Existe a violência psicológica. Então, o que é essa violência psicológica? É a violência de, você é feia. Se você largar de mim, ninguém mais vai te querer. Olha, sua comida é horrível, né? A gente tem a violência moral, que é, né, que você destruir a pessoa, você sempre desmoralizar a pessoa, você humilhar ela na frente dos outros, é você desmoralizar essa pessoa. Você tem E aí, ao mesmo tempo que você faz isso, de um jeito muito louco, você, abusador, também enaltece aquela pessoa e faz ela se sentir a melhor pessoa do mundo. Porque como é que funciona o ciclo do abuso, galera? Você conhece uma pessoa, você conhece fulaninho, conheceu fulaninho. Fulaninho, nossa, me elogia, me dá presente, faz tudo que eu quero, nananã, e assim, ganha meu coração. Fiquei apaixonada por fulaninho. De repente, um dia eu e fulaninha a gente se desentende por alguma coisa bem idiota, tipo, eu não gostei que você tirou foto abraçada com seu colega do trabalho. E aí ele faz você sentir a pior pessoa do mundo porque você saiu numa foto que tinha outras pessoas e tinha um homem do seu lado por qualquer motivo que seja e ele faz você duvidar de si mesma e ele fala como se você tivesse traído ele, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, faz você sentir um lixo, e aí você, né, claro que isso tudo é um processo, não acontece do dia pra noite. De repente você tá afastado dos seus amigos, da sua família, e aí, só que você tem tanto medo de perder aquela pessoa que na hora, né, na hora que ela quer, ela te enaltece tanto, ela te faz se sentir tão maravilhosa, tão especial, você não quer perder aquilo. E aí você começa a fazer tudo que aquela pessoa exige de você, mesmo você estando cansado, não sei o quê, porque você não quer perder aquilo, mesmo sabendo que, não, mas eu apanhei hoje. Não, tudo bem, ele me ama. Ele gritou comigo hoje, tudo bem, ele me ama de verdade. As outras pessoas não me amam de verdade. Ele faz você acreditar que mais ninguém no universo é capaz de gostar de você que não seja ele. Ou ela, né, no caso. E sim, e aí a gente tem a violência patrimonial, né? Que eu penso que é uma violência que ela se dá no âmbito familiar, por exemplo, quebrar as coisas da mulher, ou se a mulher é dependente de você, então você diz, olha, não vou te dar dinheiro para comprar isso, não vou te dar dinheiro para comprar aquilo, ou pior, tem vários casos, eu fiz estágio na delegacia da mulher e a gente tinha casos de mulheres que chegavam lá na DDM dizendo assim, olha, ele toma meu dinheiro, eu trabalho todos os dias, eu chego, quando eu recebo o pagamento, ele toma o meu cartão e diz que vai ficar com ele. E aí ele sai com o meu dinheiro. Então, tipo assim, é você mesmo acabar com o patrimônio da pessoa. É você humilhar essa pessoa de todas as maneiras. Quando chega na violência patrimonial, eu penso que, assim, já entrou numa conjuntura tão difícil, tão precarizada, tão humilhante para a mulher, que ela não tem como sair daquele ciclo, que é o que você falou. Assim, quem vê de fora, né, quem vê as manchetes de jornal ou fica sabendo de algum caso, de alguma conhecida ou conhecido, acha que assim, não, mas por que ela não saiu dessa relação? Era muito fácil.
Cara, não é nada fácil sair de uma relação abusiva. Tipo, nada, é zero fácil fazer isso. É, realmente, não é fácil. Todo mundo, grupo de mulheres, as pessoas acreditam que é fácil. Ah, porque é mulher de bandido. Tem muita gente, muitos policiais, inclusive na DDM, que falam isso, viu? Não é porque tá lá na delegacia da mulher que é capacitado. Ah, mas essa daí é mulher de bandido. Ela vai voltar logo mais com ele, vocês vão ver. Não sei por que vocês estão fazendo tão preocupados com ela. Ela volta no outro dia. E isso tudo só reforça a importância do diálogo, né? A gente só consegue mudar esse tipo de comportamento, primeiro com o tempo, né? A gente não vai resolver nenhuma dessas questões de hoje para a semana que vem, Não vai. mas assim, na medida, enquanto homens e mulheres não entendem a importância, o impacto disso tudo que a gente está discutindo, esses comportamentos não vão mudar. Mudou muito, tipo, da época da nossa avó para cá, a gente tá anos-luz avançadas. Mas a Uhum, gente tem condição de chegar muito mais longe. com certeza. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso horário, Mar, que eu acho que a gente já Isso. falou horrores. Ó, vai dar 7h30 agora. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa que o pessoal falou. Gabriel tá sendo a pessoa mais interativa aqui dessa live. Quero o Gabriel em todas as nossas lives. Maravilhoso. Ele tá falando, ele tá perguntando o que a gente acha das mulheres que pensam que o feminismo é uma bobeira. Você quer falar primeiro? Olha, eu não julgo. É como eu falei, no feminismo dialógico, a gente vai muito desse pressuposto de que é necessário o debate, é necessária a contraposição, é necessário discordar. Tem Uhum. um livro lá, é maravilhoso, eu sou defensora da Márcia. O livro da Márcia Tiburi, que é Como Conversar com um Fascista. Cara, é muito bom. Que fala sobre isso, que não adianta, que a esquerda tem uma mania de dizer assim, ai, porque não dá para conversar com as pessoas que não concordam com a igualdade de direitos, com os Gente, tem direitos. que dar. Se não conversar, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Tem que dar. Se vira. Então, o que eu penso, Gabriel, sobre essas questões? Eu não julgo essas mulheres, porque elas estão inseridas em uma sociabilidade muito cruel, né? Que realmente o feminismo, pelas mulheres que não conhecem, é matar o homem, é fazer oficina de castração, cortar saco, É ser sei lá, lésbica. é ser lésbica, é ficar sozinha, não encontrar ninguém, é não Ter constituir muitos família. gatos. E, tipo assim, não ter filhos é aquela coisa totalmente, né, imediatizada Ter por ser aquela a lésbica. imagem da tia solteirona, né? Sim. E além de ser a imagem da tia solteirona, é a tia solteirona que não raspa o pelo do sovaco, né? Ah, tem isso Então, também. Na tem isso sua, se também. você é feminista e tá depilando, você tá fazendo errado. Você tá sendo feminista tudo Sim, errado. sim. Pode Então, começar a fazer tudo. é por isso que eu não julgo essas mulheres. Eu acredito que é necessário construir e desconstruir outras sociabilidades com essas mulheres. Não julgo, não julgo, não. Porque mulher, ela reproduz machismo, viu, gente? Mulher não é Sim. machista. Má. Lá, tá me ouvindo? Mulher reproduz machismo. Continue. Mulher, ela reproduz machismo. Porque às vezes eu ouço a galera que não sabe falando assim, ah, porque tal mulher foi extremamente machista. Não. Mulher não é machista, gente. Mulher reproduz machismo. Ela está dentro de uma sociabilidade, como eu falei no começo, que faz com que ela reproduza o machismo. Mas mulher não é machista. Até porque, por mais que eu não concorde com algumas coisas, eu gosto muito de Beauvoir que fala, né? Não se nasce mulher, torna-se mulher. Torna-se uma. Assim, respondendo o Gabs, eu acho que essas mulheres que hoje em dia podem falar que acham que o feminismo é uma bobeira é porque teve uma feminista que possibilitou ela estar falando isso, porque senão antes nem isso ela ia poder fazer. Assim, Uhum. eu entendo a importância de botar cada um dentro do seu contexto. Não adianta eu querer que a minha avó de 70 e tantos anos tenha uma postura feminista como a que eu tenho, porque ela foi criada num outro mundo.
Mas a mesma. Só que eu não consigo olhar para uma pessoa que é da minha geração, que tem acesso, pegando uma que está num contexto parecido com o meu, né? Socioeconômico, etc. Eu não consigo entender uma pessoa que está, né, numa condição semelhante à minha, que não consegue nem abrir o pensamento para a possibilidade de, olha só, isso aqui não é uma bobagem. É isso que eu fico chateada, mas isso é uma coisa que eu tenho com o mundo de hoje mesmo, que as pessoas elas reduzem a aquisição de conhecimento delas à manchete do grupo da família. Elas não vão nem ver se aquilo é verdade, elas não vão nem atrás de uma segunda fonte. E eu acho isso, nossa, a gente tá perdendo muito. Humanidade, estamos ficando muito para trás. Realmente, realmente. Amiga, eu não peguei o nome, mas comentaram aqui que realmente a questão da dependência econômica, né, às vezes é até mais amarradora, vamos dizer assim, né? Às vezes ela prende mais do que a dependência emocional, porque às vezes assim, são mulheres que não, não conseguiram se inserir num contexto em que elas conseguem conseguir a própria renda ou gerir essa renda que elas eventualmente têm, né? Então, assim, realmente muito complicado. Má? Sim. E Tô. você pega, se você tá me ouvindo, Sim, sim. tá começando a cortar já. Eita. Eita, é o Instagram mandando nós embora. É, eu penso que isso é muito necessário, não sei quem foi que colocou, mas é muito bacana trazer isso, porque se a gente fala que é feminista e não faz o recorte de raça, de classe, né? E agora, no caso das mulheres com deficiência, de deficiência, meu, você não é feminista, porque uma mulher branca com os privilégios, que trabalha, né? Que tem, por exemplo, tá ali, é uma professora de uma universidade. Ela E aí não tá vai oprimida a ganhar a mesma empregada doméstica quantidade que uma dela. mulher negra. E ela não vai ganhar a mesma quantidade que uma mulher negra que está ali na periferia, está lutando para sobreviver cotidianamente. Então, é necessário fazer recorte de raça e classe para estudar gênero. Inclusive, Angela Davis está fazendo maravilhosamente bem isso. Gosto muito dela, gente. Indico. Né? Hashtag me representa. Você quer deixar alguma outra consideração? Quer fazer seu jabá de novo? Que outras pessoas entraram? Olha, gente, é isso. Tem um canal no YouTube. Se chama Quem Não Viu a Mayra Ver. Vou agradecer de novo lá pelo convite aqui. Para mim é muito